Bom dia, graça e paz. Hoje, segunda-feira, dia 12 de maio. Deus nos abençoe no início dessa semana, o trabalho e o nosso lar. Vamos começar aqui uma série espiritual, que vai ter como o título Como conhecermos o nosso espírito, o nosso interior. E na primeira parte, que é hoje, vamos ter o título Conhecendo a qualidade do seu espírito. Vamos falar com Deus. Meu Deus, abençoe. Seja feita a tua vontade, da tua maneira, aquilo que precisamos aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tenha em mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é ela que são os pensamentos, a direção de Deus para a nossa vida e para a eternidade. Primeiro ponto aqui dessa série. Qual tem sido a qualidade do seu espírito? Porque no mundo espiritual, e principalmente no nosso interior, a gente vê que é difícil a gente se ver por dentro. Muitas das vezes a gente vê mais as falhas dos outros, aquilo que é por fora. Mas quando se trata de nós mesmos, para ver nossos defeitos, qual tem sido as reações do nosso espírito, aí é uma coisa mais difícil de se reaver. Mas vamos a essa meditação para entendermos um pouco mais sobre isso. Falaremos aqui de 3 pontos. Fizemos 3 pontuações aqui. A primeira, vós não sabeis de que espírito sois. Vós não sabeis de que espírito sois. Muitas das vezes a gente reage logo e tenta aquilo que vem na mente e ao coração vem logo querer fazer. E às vezes não está imbuído de um espírito de Deus, não está imbuído do espírito do amor, está imbuído de um espírito que não é o de Deus, de um espírito que pende para a ira, para a vingança, para fazer o que vem logo na sua telha, da sua mente. A gente vamos ler um versículo e vamos tecer um pouquinho do comentário a esse respeito. Olha só, estamos aqui manuseando a Bíblia, estamos com 2 mãos, com traduções que melhor dá o sentido. Nessa Bíblia aqui, de estudo Take, diz o seguinte, Lucas capítulo 9, versículo 54 ao 56. E os discípulos vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, o Senhor Jesus repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. A que isso se refere? Jesus sempre andava de cidade em cidade. Naquele tempo de Jesus, os samaritanos, que fazia parte das regiões de Israel, eles estavam em desavença. E o povo, Jesus ia ali se hospedar, para descansar, para passar a noite, para dormir na cidade de Samaria.
E os samaritanos viu que ele vinha de Jerusalém. Estava a caminho de Jerusalém. Então, o que aconteceu? Eles não aceitaram, porque era judeu. E de imediato, os discípulos pediram vingança. Senhor, pede ao Pai para que aconteça o que foi feito com Elias, quando pediu fogo, desceu e consumiu e destruiu os profetas de Baal. Na mesma hora, o Senhor Jesus disse e repreendeu: vós não sabeis de que espírito sois. Então, é assim, o Espírito do servo de Deus, ele tem que ser um espírito da longanimidade. Ele não pode se exasperar e criar uma situação que prejudicou e querer logo vingança. Não, 1000 vezes não. Isso não é espírito de Deus. Porque está escrito em Mateus, ou Hebreus, capítulo 10, versículo 30, a vingança pertence a quem? A Deus. Porque ele contém temperamento, ele contém amor dentro dele. Aí ele sabe como fazer justiça e agir a vingança. Nós não. Nós queremos logo fazer do nosso jeito a vingança da nossa própria maneira. E esse tipo de espírito é perigoso. Não, não. O espírito do servo de Deus, do homem e da mulher de Deus, é um espírito compassivo e longânimo. Então tem que avaliar qual tem sido as reações do nosso espírito num momento semelhante a esse, de ira e de revolta, porque foi rejeitado. Então, muitas das vezes, somos rejeitados, somos injustiçados, mas não podemos semear e querer ira e vingança dentro do nosso espírito. Não, tem que se conter. O Espírito de Deus é paz e longanimidade. E entregar tudo na mão de Deus. Deus sabe como fazer justiça. Vamos para o próximo ponto. Pedidos ambiciosos e presunçosos. A mãe de 2 discípulos, de Tiago e João, chegou ao Senhor Jesus: mestre, tem um pedido a te fazer. Jesus disse: faze-o. Pede ao Pai para que no teu reino, quando chegar este momento, que um dos meus filhos esteja à direita e outro à esquerda. Aí ele falou: vós não sabeis o que pedis. Então, muitas das vezes, o nosso espírito, da nossa maneira, é presunçoso, ambicioso e quer que seja feito coisas para o nosso bel prazer. A esse respeito, Jesus disse: isso só compete ao Pai, mas a nós. Eis o conselho do Senhor Jesus e que eu o faço o mesmo. Jesus disse: aquele que quiser ser. Entre vós não é para ser assim. Aqui no mundo é cada um querendo passar por cima do outro. Não é isso? Tomar vantagem. Mas Jesus disse: mas a respeito de vós não é assim. Ao servo de Deus, não. Ele não procura posição. Ele não procura aparecer em destaque. O servo de Deus, ele se esconde. Ele serve e se preocupa mais em servir. Essa é a postura do Espírito que Deus se agrada. Vamos, e a respeito disso, a referência é Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 37. Vamos para o terceiro ponto e aqui estamos concluindo. A qualidade de espírito que agrada a Deus. Jesus perdoou o ladrão na cruz e em seguida disse: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. A esse respeito está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 34. Veja bem, né? Jesus estava ali, sendo crucificado, foi desprezado, curou, fez maravilha, as pessoas que estavam ali foram curadas, Deus fez maravilhas, ensinou o amor. Mas o Espírito que estava em Jesus, e esse tem que ser o que tem que prevalecer, tem que ser alimentado dentro de nós
é o espírito da misericórdia. Ele teve compaixão. Aquele ladrão que estava à direita disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu paraíso. Imediatamente, Jesus disse: hoje estás comigo no paraíso. E depois, quando foi dar o último suspiro, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Quando o homem e a mulher de Deus têm o espírito da misericórdia, tem o espírito da qualidade, da longanimidade de Deus, mesmo que alguém esteja fazendo mal. Mas ele para e pensa: puxa vida, essa pessoa está fazendo isso comigo, poxa, meu Deus, isso não é justo, isso é uma injustiça contra mim. Mas aí ele se avalia, procura ver qual seria a posição de Deus de tomar se estivesse ali no lugar dele. Então ele pensa e diga assim, pensa consigo e diz assim: poxa, essa pessoa talvez esteja fazendo isso comigo, mas ela deve estar imbuída de algum espírito de ódio, deve ter um vazio na alma, está agindo assim para comigo. Eu vou ter misericórdia dela. E dentro de si, diz para si mesmo: eu perdoo, essa pessoa está agindo assim comigo, mas eu perdoo. Esse é o espírito que deve ser semeado, que nós temos que ter dentro de nós. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por tua palavra e pelo teu ensino. Nos ajuda a semear dentro de nós o espírito longânimo e de misericórdia. Amém. Deus abençoe, ótima segunda-feira, bom trabalho. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.